Olá pessoal, meu nome é Jorge Damasceno, dando início a esse projeto, o Resoluções Ouro. Hoje veremos uma das operações fundamentais, que é a divisão, pertencente à matemática básica do ensino fundamental. Esse tema ele vem realmente causando uma série de dúvidas a muitos alunos, alunos do próprio ensino fundamental, como também de pessoas que se candidatam a alguns tipos de concursos. Esse tema não é difícil, porém exige um pouco de atenção, tá? Então, minha expectativa nessa aula de hoje, é resolver aqui alguns exemplos, mostrando algumas características importantes que farão com que vocês possam fixar esse conhecimento e utilizá-lo em prol dos benefícios para si mesmo. Nesse sentido, eu peço o apoio de vocês para que vocês se inscrevam logo abaixo, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para outros, já que o objetivo é que alcance o maior número possível de pessoas para que eles possam usufruir desses conhecimentos. Então, dito isso, vamos dar início aqui à nossa atividade. Primeiramente, temos aí um exemplo que é tranquilo, mas exige algumas atitudes por parte do aluno. Umas atitudes prévias de reconhecimento do que efetivamente o problema está pedindo. Então vamos lá ler e interpretar e identificar cada etapa. Então ele diz assim: numa divisão, o divisor é igual a 21, o quociente igual a 8 e o resto igual a 4. Ache o dividendo. Então, primeiramente, nós precisamos compreender a estrutura da divisão, como ela se compõe, já sabendo, primeiramente, que temos dois tipos de divisão, aquela com resto zero, onde chamamos de divisão exata, e a divisão com resto diferente de zero, tá? Que chamamos inexata. Então, a estrutura da operação divisão, ela precisa ser interpretada. O que é o dividendo, o que é o divisor, o que é o quociente e o que é o resto. Se você posicionar esses elementos em locais errados, logicamente que a sua operação dará um resultado completamente diferente. Então, portanto, a operação básica da divisão não é o problema muitas das vezes é a identificação dos elementos. Então, vamos lá ver a solução. Primeiramente, temos que, como eu falei, identificar a estrutura. Temos aí o D maiúsculo, que é o nosso dividendo, é a quantidade a ser dividida, Temos o D minúsculo, que é o divisor, que é a quantidade que, para quantos o dividendo vai ser, digamos assim, dividido. Para 20, para 30, no caso aí, o divisor para 21 pessoas, se fosse o caso. E vezes o quociente, que é a quantidade digamos, do item do dividendo que ficará com cada um desses, no caso aí do nosso problema, dos 21. Mais o resto, que se for uma divisão exata, ele vai ser zero, ou seja, o meu dividendo, ou seja, a quantidade que eu tenho no total vai ser dividido igualmente para cada um dos elementos do divisor, que vai dar um valor que é o quociente, como indicado. Então, meu dividendo, como está indicado, é o divisor vezes o quociente mais o resto. Com isso, nós temos a solução praticamente resolvida desse exemplo. Então, colocando os números indicados, temos aí que o dividendo é o que eu quero,
é igual a 21, que é o valor do meu divisor, multiplicado pelo quociente, que é 8, como indicado, mais o resto, que é 4. Executando essa operação, lembrando, né, que nas expressões, quando temos os elementos como apresentado aí, a prioridade é efetuar as multiplicações e as divisões, posteriormente as somas e subtrações, né? Veremos um exemplo, né, a seguir, mais à frente, onde teremos, né, parênteses e colchetes, somente para a gente fazer uma revisão sobre isso também. Então, tendo aí o 21 vezes 8, que é igual a 168, mais 4, como pode ser visto. Daí, o valor final, que é o que eu quero, o que foi pedido na questão, o dividendo, igual a 172. Ou seja, o valor total, que pode ser qualquer tipo de elemento, qualquer tipo de material, por exemplo, laranja, 172 laranja, 172 tomates, 172 canetas, etc., né? Divididas para 21 pessoas, por exemplo, vão, digamos assim, representar 8 laranjas, 8 lápis, 8 canetas para cada uma dessas 21 pessoas e ainda vão sobrar 4 laranjas, 4 canetas, porque a divisão nesse caso não é exata. Como eu falei anteriormente, se fosse exata, o resultado seria 0. Então, dito isso, vamos para a nossa próxima questão, dentro da mesma abordagem, né, para a gente fixar esse conhecimento. Então vamos lá. Numa divisão, o quociente tem 4 unidades menos que o divisor. O resto, que é o maior possível, é igual a 9. Ache o dividendo. Essa questão, né, ela, digamos assim, ela envolve um pouquinho mais de raciocínio, não muito, né? Mas, como eu falei na questão anterior, exige conhecimentos, né, do conceito da operação de divisão. Tá? Então, primeiramente, temos que saber algumas informações. Então, vamos lá novamente ler a questão e pontuando, né, os elementos que a gente precisa ter maior cuidado. Então, vamos lá. Numa divisão, então, já sabemos qual é a operação, uma divisão. O quociente, né, tem 4 unidades menos que o divisor. Ok? Ou seja, o quociente ele tem 4 unidades menos que o divisor. Digamos, se o meu divisor for 12, por exemplo, o meu quociente vai ser 12 menos 4 igual a 8. Mas ainda não sabemos o valor do divisor, temos que encontrá-lo. E ele não deu essa informação aí. Mas ele dá uma informação muito importante, que é a seguinte: o resto, né, que é o maior possível, é igual a 9. Ache o dividendo. Então, quando o resto é o maior possível, significa dizer, né, que, como está escrito aí, como o maior resto possível é uma unidade menor que o divisor, temos, aí que é o detalhe, que o divisor é igual a 9 mais 1, que é igual a 10. Ou seja, o resto é o maior possível, então o resto é igual a 9. E para que isso aconteça, o resto ele tem que ser menor do que o divisor uma unidade. Isso aí serve para todas as situações relacionadas a esse tipo de questão e informação. Então, se o resto
que é o maior possível, é igual a 9, então, como está indicado, o resto é uma unidade menor do que o divisor. Sendo assim, meu divisor vai ser igual ao meu resto, que eu conheço que é 9, mais 1, já que ele é o maior possível. Então, meu divisor é igual a 10. Com isso, com essa informação aqui, e conseguindo compreender essa parte inicial, automaticamente o que vem agora é mais tranquilo, né? Já que esse entendimento, se a pessoa não tiver essa compreensão de que o maior resto corresponde, né, a uma unidade menor que o divisor, né? Ou seja, isso aí realmente o problema ficará difícil e você não vai conseguir, né, avançar. Mas agora, de posse dessa informação, já tenho o divisor, eu já tenho o resto. Tenho que achar o quociente, mas o quociente já foi dado acima, né? Ou seja, o quociente, como informado, tem 4 unidades menos que o divisor. Então, o meu quociente nada mais é do que o meu divisor, que é 10, subtraído, né, do número 4 que foi informado acima. Então, como segue, meu quociente 10 menos 4, que é igual a 6. Com isso, né, eu tenho todos os elementos necessários, né, à execução da minha operação de divisão, faltando somente, lógico, o que se pede, que é o dividendo. Então, como D maiúsculo, que é o meu dividendo, é igual a D minúsculo, que é o meu divisor, vezes o quociente, que é minúsculo, mais R, que é o resto, temos que meu dividendo vai ser o meu divisor, que é 10, multiplicado por 6, que é o meu quociente, mais 9, que é o resto, conforme informado no texto da questão. Daí, eu vou lá, faço essa operação, 10 vezes 6, primeiramente a multiplicação, 10 vezes 6, 60, mais 9, 69. Uma questão tranquila, e mais uma vez eu informo, muitos alunos, muitos candidatos a concurso têm dúvida por simplesmente não atentar no conceito da divisão, né, que é basicamente a aplicação do conceito de divisão para resolver esse problema, que é bem simples, mas muitos digamos assim, o desconhecimento e a falta de atenção no conceito, no que significa, deixa, digamos assim, passar, né, uma possibilidade de acertar uma questão que, de certa forma, não é difícil. E para fechar, né, o nosso vídeo de hoje, como eu falei anteriormente, vamos resolver uma expressão, né, complexa, um pouco mais complexa, né, que envolve aí as várias operações, né, multiplicação, divisão, soma e subtração, estando entre parênteses, colchetes e chaves, né? Então, como eu já tinha antecipado, né, relembrando agora, eu tenho que analisar a expressão como um todo, né? E, primeiramente, temos que resolver, independentemente da situação, o que tiver entre os parênteses, tá? Então, primeiro vamos resolver o que tiver nos parênteses. Com isso, eu tenho, né, primeiramente, 2 vezes 8, mais, né, a chave 9 mais 2 vezes o que está dentro desse colchete, que vou ter ali um elemento entre parênteses, que é o 5 menos 2. Então, eu faço essa operação, 5 menos 2 igual a 3. Então, entre esse colchete fica 4 vezes 3 vezes 3. E multiplica, aí vem um colchete e entre parênteses uma operação de 12 menos 36 dividido por 4. Então, o que está aí dentro do parênteses, primeiramente eu resolvo a divisão, 36
dividido por 4, que vai me dar 9, e eu tenho ali 12 menos 9, eu encontro o 3, que vai ser dividido pelo 3 que está fora do parênteses. Com isso, né, eu já eliminei todas as operações dentro dos parênteses. Na sequência, vamos efetuar as operações indicadas nos colchetes. Então, vamos lá. Novamente, continuo ali 2 vezes 8, mais, abro a chave, 9 mais 2, que multiplica, tenho aqui os elementos dentro do parênteses, é o 4 vezes 3 vezes 3, que vai me dar 36. 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36, fecho a chave, multiplico, tem mais um colchete, 3 dividido por 3 dá 1, como está indicado. Agora, ficou faltando, né, a gente resolver o que está dentro das chaves. Dentro da prioridade, vamos resolver o que está dentro das chaves. Então, resolvendo a expressão nas chaves, eu tenho 2 vezes 8, novamente, mais 9 mais 2 vezes 36, vezes 1. Então, dentro da chave, eu tenho que fazer primeiramente a operação de multiplicação. 2 vezes 36, mais 9, que vai me dar o 81, que vai multiplicar por 1. Por fim, efetuamos primeiramente, né, as multiplicações. 2 vezes 8 e 81 vezes 1. Para posteriormente concluirmos a soma. Então, 2 vezes 8, 16, 81, mais 81 vezes 1, 81. Finalizando com a soma, 16 mais 81, que vai me dar ali o 97. Resposta 97. Com isso, né, a gente conclui, né, esse vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido útil para vocês, né? E conto com o apoio de vocês mais uma vez para que a gente dê seguimento neste projeto, através, né, das inscrições, né, de vocês aí embaixo, deixando um like e compartilhando esse vídeo aí com outras pessoas que necessitam dessa informação. Obrigado e até a próxima.